Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e tô aqui mais uma vez com a ilustre presença do Vitor Palandi. Opa, muito obrigado, Carlos, por estar aí participando mais uma vez de um bate-papo. E bora lá então, bora tacar fogo aí. Hoje a gente vai fazer, né, uma coisa... Até agora vai ser tudo novo, né, agora nesse início, né, mas a gente vai falar hoje de um filme, né, um filme que chamou muito atenção porque a gente conheceu a história de um dos grandes restaurantes do mundo. Um restaurante que revolucionou o mercado de comida e até o mercado de trabalho, o mercado de publicidade. A gente tá falando do McDonald's, né, os Arcos Dourados, né. A gente vai falar do filme Fome de Poder, como no original The Founder, só que eu sou um pouco contra o título original. Sabe por quê? The Founder significa o fundador. O Ray Kroc foi fundador do quê? Já começa por aí. O filme é um filme novo, né, de 2016. E assim, todo filme que o Michael Keaton faz, eu vou lembrar dele como Batman. É verdade. Independente do filme. É um baita ator e eu acho que ele mandou muito bem nesse filme, né? Como o Ray Kroc. E assim, tem as participações da Laura Dern, do John Carroll Lynch e do Patrick Wilson. Eu acho até curioso o Patrick Wilson fazer um filme que não seja de terror, né? O cara que faz, sabe, Invocação do Mal. Sim. Não é sobrenatural. É sobrenatural, né, que ele faz. E ele tem um papel mais coadjuvante nesse filme, mas ele tem até uma importância ao longo da história, né? E bom, né, o filme, eu acho, né, na minha opinião, é um filme muito enviesado, né, que a gente já tava até conversando antes. É um filme que só mostra o ponto de vista do Ray Kroc e eu não acho o Ray Kroc um cara muito legal, né? Assim, o pessoal lá da minha cidade chamaria ele de talarico, né? Não basta só roubar a mulher do cara, ele roubou um negócio de 2 irmãos. Então, tudo bem, né? Realmente, o cara não tinha uma personalidade muito boa, assim. Ele não era uma pessoa muito confiável, né? Isso. Assim, pelo que deu pra ver no filme, ele era uma pessoa muito, muito temperamental. Tanto que até mostra que quando ele passava por algum problema, a justificativa dele era o álcool, né? Ele se exilava muito. A gente não pode até falar muito dele, até porque ele não pode mais se defender, né? Infelizmente, ele faleceu, acho que, se eu não me engano, em 1974. Então aí já dá pra gente ter um paralelo de, né? Qual a importância dele pra expansão, né? A gente não pode falar da fundação, porque fundação é uma coisa completamente diferente. E ele não fundou o McDonald's, né? Uhum. A gente tem que deixar isso claro. Ele é o cara que tomou a frente do projeto, expandiu e fez uma coisa única. Mas até falando, sendo um pouco advogado do diabo, né? Será que ele não fundou o McDonald's como a gente conhece hoje? Porque se a gente for pegar não um nome, mas for pegar como empresas, são fases completamente distintas, né? Ele criou uma empresa nova praticamente a partir de um negócio que já existia. Sim. E é muito interessante, né, a trajetória que o filme conta. Vale até a gente fazer um comentário, né? Eu ia deixar isso pro final, né, que todos os filmes que a gente trazer, a gente vai trazer mais referências bibliográficas. E que eu tava pesquisando, tava estudando, né? Tem o filme também da Fome de Poder, só que o filme não, minto, o livro. Só que o filme saiu primeiro que o livro. Uma trajetória um pouco contrária, né, do habitual. Isso eu acho bem legal. Eu ainda não li o livro, mas tá na lista. E bom, né, vamos fazer um paralelo, né, um pouco do filme, e aí eu já vou mandar a primeira pergunta pro Vitor, que é um pouquinho, né, mas chutando o pau da barraca, né. Eu acho que, assim, é legal a história do Ray Kroc, porque mostra que o filme se passa em 1954. Então, assim, né, anos 50, tem todo aquele padrão de vida americano. Os boomers. Os boomers, né, e a gente tem que ter uma contextualização de que faziam apenas 25 anos após a quebra da Bolsa de Nova York, que a quebra da Bolsa foi em 1929, então a sociedade tinha um comportamento diferente, um sentimento diferente, a questão de status, a questão de satisfação pessoal financeira, né, ocupar grandes cargos da sociedade. E o Ray Kroc, em 1954, ele tinha 52 anos. E o que ele vendia? Ele vendia um mixer de milkshake. E ele não era um empresário muito bem sucedido, porque até mostra que as pessoas em volta dele não confiavam nele como empresário, porque ele sempre tentava trazer inovação, mas ele, sabe, sempre falhava nisso. Então ele ficava insistindo nessa vida de empresário. E até então, após não conseguir vender, né, esse mixer de milkshakes,
Ele ficou sabendo de uma lanchonete em San Bernardino, que chamava McDonald's, né? E ele falou, né, fazer a viagem e tal, vou tentar vender lá para os proprietários. E quando ele chegou na lanchonete, já chamou muita atenção, porque o formato da lanchonete era diferente. Sim. Antigamente, né, lá em 1954, os carros estacionavam nos estabelecimentos e eles recebiam a comida. O McDonald's não. O McDonald's já fez, não, você vem pegar comida, você não tem lugar para sentar, não tem mesa, não tem nada. Você vem, compra, você paga 15 centavos, é importante até falar do valor da moeda. Antes, 15 centavos valia muito mais que hoje. Sim. E você comia tal, e os irmãos McDonald's, né, o Dick e o Mac, eles criaram um sistema chamado Speed System, né? Sistema rápido. Isso foi um processo inovador da lanchonete, que era todos os funcionários eles eram elaborados na cozinha de uma forma que eles produzissem diversos lanches de forma rápida. Em 30 segundos você já tinha o seu lanche e seu refrigerante. Às vezes até o milkshake, né, que era opcional também. E isso chamou muito a atenção do Ray Kroc. E agora, Vitor, eu te faço uma pergunta, né? Hoje, o McDonald's, né, todo mundo conhece o McDonald's, né? Só que essa ideia do Speed System acabou meio que se perdendo. E essa maneira de perder essa estratégia que foi tão atrativa pro Ray Kroc, por que não é hoje um impeditivo para as pessoas não consumirem mais no McDonald's? Porque o tempo de espera do McDonald's às vezes varia. Se a gente for aqui, que é do nosso lado, a gente demora 10 a 15 minutos para pegar o nosso lanche. E por que as pessoas continuam consumindo o McDonald's ainda que essa ideia do Speed System foi deixada de lado? Eu acredito que tem alguns pontos aí que são importantes. Por exemplo, hoje em dia a gente tem muito mais opções de lanche. Naquela época não tinham tantas opções assim, então também era mais rápido. Hoje em dia a gente pode escolher vários tipos, mudar esses lanches e acaba que aí se perde um pouco do tempo aí. Eu acredito que mudou justamente por quê? Porque hoje em dia o McDonald's ele se tornou um ícone nosso, ele se tornou um hábito. Vamos no McDonald's, vamos no McDonald's. Então é muito, muito fácil de ir no McDonald's e a gente aceita esperar esse tempinho extra. Enquanto naquela época, ir ao McDonald's não era uma coisa assim como hoje, não era um hábito. Só que o que diferenciava era justamente o sistema. Então eu acho que mudou um pouco esse ângulo. Se naquela época o sistema era o diferencial, porque você comia rápido, pegava bem rapidinho, menos de 1 minuto, hoje em dia é mais por questão de hábito, então a gente acaba esperando às vezes 5, 10 minutos para estar recebendo. Hoje a gente prefere ter mais opções do que necessariamente a gente ficar restrito a algumas poucas. E sem contar também que o McDonald's hoje, ele... o sabor dele ele é muito, muito padrão, né? Isso que eu acho interessante também. Então eles conseguiram manter essa essência de qualquer McDonald's que você vai comer sempre o mesmo hambúrguer. E eu acho que isso acaba se tornando mais importante em si do que a questão do tempo. É você saber que, beleza, qualquer lugar que eu vou, assim, você tá numa cidade deserta, você não sabe onde você vai comer. Você tá com medo da água ser suja, você tá com medo da comida sair fria, aí você vê um McDonald's. Você sabe que lá você vai ter um Big Mac exatamente igual de São Paulo, né? Sim, sim. Acho que esse é o grande brilho hoje do McDonald's. E tem pessoas que não gostam de mudanças, né? E, inclusive, o McDonald's, né, até fez aquela... Acho que é nova tag, né? Surgiu recentemente o Fome de Mac, né? E isso já dá um ar de propriedade pra empresa. O que é Fome de Mac? É uma coisa única, né? Você não vai matar a sua fome de Mac comendo em outro estabelecimento. Ainda que você faça um lanche do McDonald's na sua casa, com os mesmos ingredientes, com a mesma maneira de produção, não vai ficar a mesma coisa, né? Isso é verdade. A fome de Mac é muito característica e mostra justamente esse hábito, né? Sim. E essa questão, né, da exclusividade. Fome de Mac. Então já tem muito poder, né? Essa afirmação. E outra pergunta, assim, que eu queria te fazer é... A gente tava falando que... O filme se passa em 1954. Era uma sociedade... não toda cordial, mas a cordialidade, né, reinava. Aquela impressão de primeira classe... os engomadinhos comendo em lanchonetes dentro do carro. O McDonald's quebrou isso. E por que você acha que as pessoas foram... elas não foram obrigadas, mas elas se submeteram àquela mudança de hábito? Por que você acha isso? Por conta da eficiência, da qualidade do lanche? Eu acredito que seja pela novidade. A novidade, ela faz a gente cometer assim, muitas loucuras, né? Se a gente for ver. Tudo que é novo, a gente fica interessado. Então...
a curiosidade, eu acredito, e também até pela experiência. Como a experiência é diferente, ela se torna atrativa. Por exemplo, uma coisa que eu vejo assim é food truck. Food truck, ele tá, se você for perceber, muitos lugares está sempre cheio. Food truck tem bastante gente comprando. E se você for analisar, o food truck não é mais barato do que um lugar de restaurante, às vezes mesmo preço, R$30 um lanche, coisa assim. E não é confortável. Então por que as pessoas ainda insistem em food truck? Eu acredito que seja justamente pela novidade, pelo diferente. É você chegar no parque e ter um caminhãozinho lá fazendo. Então eu acho que é muito nessa linha das pessoas elas quererem se divertir de uma forma diferente. Além de que eu acho que a questão do tempo também era muito, muito valioso para eles. Então, por ser rápido, eles acabam abrindo mão de outras coisas que eles estavam acostumados. E até a primeira vez que o Ray Kroc vai no McDonald's, né, ele até estranha, né? Tipo, já? Né, porque mostra experiências dele em outras lanchonetes que tinham aqueles cardápios enormes. E aí ele chegou no McDonald's, 30 segundos, tá aí seu lanche. Isso até é uma coisa que os irmãos, né, o Dick e o Mac, eles focaram. Fazer um cardápio curto pra acelerar a produção. E isso, só te cortando rapidinho... Fica à vontade. Tem embasamento científico, psicológico. Por quê? Fizeram um estudo onde colocaram no mercado assim, 15 marcas diferentes de geleia. Eles mediram quanto tempo as pessoas levavam para se decidir e quantas pessoas acabavam levando geleia. Depois fizeram um outro teste onde eles colocaram apenas 2 tipos de geleia. Aí eles mediram quanto tempo as pessoas se decidiam e quantas levavam. Eles perceberam que quando eles diminuíram assim bruscamente o número de opções, a decisão foi mais rápida e também mais pessoas levaram a geleia. Ou seja, quando a gente dá muita opção para as pessoas, complica demais, ficamos meio perdidos. É igual aquela zoeira que o Porta dos Fundos fez com o Spoleto, né? Que você fica na frente lá, eles estão fazendo macarrão, você fica travado, né? O que eu ponho agora, né? Quais são os 7 ingredientes? Então, você fica meio perdido, você fica meio em choque. E McDonald's não, ele quebra essa barreira. Principalmente nessa época, onde o cardápio era minúsculo, né? Eu não cheguei a ver esse vídeo do Porta dos Fundos, eu vou ver logo depois. É engraçado. E vai até muito daquele livro, né? A Única Coisa, do Gary Keller, que ele cita até o exemplo da Apple. Quando a Apple era produtora de sistemas, lá nos anos 80, 90... Era uma empresa grande, claro, né? Sim. Mas a empresa teve mais ascensão quando falou, não, agora o nosso foco vai ser smartphones, né? E aí já teve, tipo, um bump, né? Revolucionou a indústria de celulares. E o que eu ia te perguntar né? Essa questão de você ter um cardápio mais curto, você agiliza a produção, né? E a premissa dos irmãos McDonald's, né? Antes, né, dessa expansão, era de você manter esses 3... apenas esses 3 itens: hambúrgueres, batatas fritas e refrigerante. Certo. Você acha que a expansão desse cardápio... Hoje você vai no McDonald's, você tem uma porção de diversas coisas. Você acha que essa expansão é necessária? Ou o McDonald's seria mais McDonald's se mantesse as ideias originais, mantendo só aquelas 3 coisas básicas? É uma pergunta interessante. Até depois você também complementa. Bom, a minha visão é que os tempos mudaram. Então, antigamente, a gente vivia uma cultura de massa. Se você via, por exemplo, uma propaganda no Jornal Nacional falando sobre o Fantástico, falando sobre Havaianas tinha um market share de 80%. Porque todo mundo via Jornal Nacional e Fantástico naquela época. Não tinha muitas opções de televisão, de YouTube, não tinha. Você via aquilo. Então, não era necessário ter muitas opções das coisas. Até meu pai às vezes brinca. Se você comprava tênis para jogar bola, você comprava de uma de 2 marcas que tinha lá. Uma mais cara e uma mais barata, que não tinha muita opção. Então, tudo naquela época era muito restrito. Era tudo para massas. Não existia esse negócio de hambúrguer vegano, hambúrguer de não sei o que. Era hambúrguer, né? É verdade. Então, a gente foi migrando pro que o Anderson ele chama de long tail, de cauda longa. Então a gente foi ganhando uma cauda maior que foi fazendo sentido ao longo da história. Por exemplo, a internet ela surgiu, ela aumentou nosso acesso à informação, nosso acesso a mais oportunidades. Com isso, nós estamos nos tornando cada vez mais exigentes. Então hoje você pode comprar, por exemplo, um sapato vegano. Você pode comprar um pão que não tem glúten, não tem lactose, você entende como a cauda começa a ficar maior? Né? Porque você comprava só pão, só tinha pão. Agora você pode comprar pão feito pão sem casca. Exato. Nossa, é o dobro do preço e tem gente que compra, né?
tirou a casca, né? Então a cauda vai ficando longa. Eu acho que o McDonald's ele entrou muito nisso e foi uma necessidade realmente do mercado. Sim. Porque hoje você pode ir no Subway, você pode ir no BK, você pode ir em qualquer outro lugar. Então, se eles mantivessem o mesmo cardápio, o mesmo estilo, eles iam perder muita gente. E, por exemplo, minha mãe ela não come hambúrguer de carne no McDonald's. Ela pede o de frango, acho que às vezes até o McFish e tal. Então ela não come de carne. Aí, por exemplo, se eles tivessem só um, já perderiam a minha mãe. Sim. Hoje muita gente é vegano, então não comeria também lá. E assim eles diminuiriam bastante o acesso e perderiam para os concorrentes. Então eu vejo que foi mais uma necessidade mesmo de trazer novidades, estar sempre inovando, concorrência maior, do que perder a essência. Porque acho que de certa forma eles conseguiram até que segurar bastante a essência do que é ser McDonald's. Sim, e é o que você disse, né? Antes, os consumidores, os meios de comunicação de massa eram apenas consumidores. Antes, até um exemplo que a gente pode falar hoje com um pouco mais de... Não propriedade, mas com mais segurança, porque tá em alta, é o caso do Big Brother. Se a gente vê uma edição de 10 anos, 15 anos atrás, a gente via cada absurdo e a gente guardava aquela frustração pra nós. Pô, como que esse cara consegue ser tão canalha? Como ele consegue ser tão machista, tão repressor, tão homofóbico e passar impune? Hoje, graças, né, a essa revolução do meio de comunicação de massa, o consumidor passa a ser influenciador e produtor. Sim. Então tem muito disso. Não só no Big Brother. Hoje, quando a gente vê um ato que fere algum direito humano, a gente se manifesta e o cara hoje, graças à revolução da internet, né, ele é devidamente penalizado. Porque hoje, ainda bem, né, ainda bem que não tem mais espaço para esse tipo de covardia. E com o McDonald's o que eu vejo é muito isso, né. Como você falou, é uma empresa mundial, então o que ela quer fazer? Ela quer atrair a maior quantidade de público possível. Sim. Tanto que o cardápio do McDonald's, né, muda conforme os países, né? Sim, se eu não me engano, na Alemanha eles comercializam cerveja dentro do McDonald's. Olha que beleza. Nossa, maravilha. Eu iria no McDonald's todo dia, né? Se tivesse cerveja lá. Fica a dica. Agora... No México, quando eu fui pro México, você pode colocar guacamole no seu lanche. Então eles deixam lá aquele... aqui a gente tem o quê? Ketchup e mostarda. Lá eles têm aquela guacamole, que é aquele negócio verde de abacate. Então, pô, uma delícia. Eu colocava, você pode colocar mais apimentado. Sim. Então eles conseguem adaptar bem. Eu fico até pensando no que os irmãos fundadores, o Dick e o Mac, devem pensar disso hoje, né? E porque eles eram os caras que seguravam muito a asa do Ray Kroc, né? Ele queria expandir, ele queria trazer inovação, mas os irmãos, não. Eles queriam uma coisa local, uma coisa família. Certo. E já até fazendo um gancho disso, né? Dessa conduta dos irmãos sobre as questões contratuais e eles brecarem as inovações. Eles tinham esse medo, né, do McDonald's perder a qualidade, por isso que eles não estavam muito empolgados com essa expansão. Isso aí foi um ato de segurança, né, para eles não perderem um negócio que já estava dando certo em San Bernardino, né, que era a fundação original, ou é uma covardia deles não quererem expandir o negócio deles? Eu acredito, analisando o perfil pelo que o filme mostra, era mais um comodismo mesmo. É mais um comodismo porque eles estavam ali, eles estavam com medo, estavam tranquilos, relaxados, e para eles estava tranquilo manter daquela forma. Então eu acredito que até a gente estava falando a gente estava gravando sobre o Flávio Augusto, né, sobre essa questão de empreendedorismo. Se a gente analisar o perfil dos dois é muito diferente, porque o perfil dos irmãos dos irmãos fundadores é justamente de mais estabilidade. Eles estavam tranquilos ali vivendo aquilo lá, enquanto o Ray Kroc não acreditava que um negócio com aquele potencial poderia ser tão pequeno. Então, é justamente nessa coisa, né, do empreendedor, ele tem que crescer a todo custo, ou ele tem que manter o seu estilo de vida que lhe agrada. Né? E eu acredito que não existe uma resposta certa, é mais de cada um. E o Ray Kroc, ele conseguiu convencer, né, os irmãos de uma forma muito passional. Não foi uma estratégia de marketing. Ele disse que os arcos dourados, né, no primeiro McDonald's não tinha os arcos dourados, mas eram a ideia do Dick, né? E ele disse que a ideia dele era transformar os arcos dourados para que tivesse uma importância como uma cruz tem. E você acha que o Ray Kroc conseguiu isso? Sem dúvidas. Se a gente for analisar hoje em terreno, McDonald's é a empresa com mais terrenos no mundo.
Eu cheguei a ver o número, é um número absurdo Sim. de terrenos. Assim, é tamanho de países só em terreno. Então, hoje, você vê um McDonald's em qualquer lugar, você olha os arcos dourados, você vê segurança, se você vê a previsibilidade, você vê conforto. Então, não é a melhor comida do mundo, não é a mais saborosa, mas ela é a que te traz a maior sensação de eu posso confiar. Então, eu acredito sim que eles conseguiram criar quase que uma religião. E essa questão da parte imobiliária, né, é muito importante, porque quando o Ray Kroc ficou à frente da expansão, ele alugava o terreno e ele conseguia um sócio para que, se o sócio se interessava em comprar uma franquia, então ele não estava tendo lucro. Teve até uma parte do filme, né, que ainda que ele estivesse com muitas companhias, ele estava quebrado, que ele até hipotecou a casa dele, e até começou a ter problemas com no filme a primeira esposa, mas no mundo real aquela esposa a primeira esposa do filme é a segunda, né? Tá. E nisso aparece o Harry Sonneborn, né? Que foi um dos... Agora eu não me recordo, mas ele foi muito importante no McDonald's por muito tempo. Ele teve um cargo de executivo fundamental e ele depois saiu posteriormente por atritos com o Ray Kroc. Ele disse que o Ray Kroc ele tava errando no investimento. Ele falou assim, que não dava para construir um império com 1,4% de lucro sobre um hambúrguer de 15 centavos. Você vai construir um império, né, tornando-se dono do terreno onde um hambúrguer é feito. Então, você falou, né, dessa questão da propriedade do McDonald's. O McDonald's é uma das empresas que tem mais ações no ramo imobiliário. E eu já até queria te fazer uma pergunta. Você acha que sem esse puxão de orelha, o Ray Kroc, ele construiria esse império? A primeira estratégia dele de não ter um terreno próprio, de depender dos sócios para manter uma franquia, você acha que ele teria conquistado tanto com essa forma de estratégia? Não, de jeito nenhum. Até porque hoje o McDonald's não é uma empresa de hambúrguer. É uma empresa do ramo imobiliário, se você for ver. O número de terrenos que ela tem, o quanto ela ganha de aluguéis, ela está nos principais pontos no mundo. Ela está nos lugares mais caros de Nova York, lugares mais caros de São Paulo, lugares mais caros de todas as grandes cidades. É uma empresa que dificilmente vai vir a quebrar porque ela tem um negócio tangível que vai muito além dos hambúrgueres. Vai justamente ali da terra. Sim, né, e até, né, claro, porque tanto que o quanto, né, de proprietário do ramo alimentício a gente não vê que, ainda que tenha uma comida boa, passa por problemas financeiros, né. Exato. Então, eu, assim, acho que o Ray Kroc, ele tem muito crédito por ter inovado, não por ter inovado, mas por ter expandido as redes. Mas eu acho que o crédito não vai só dele. Por isso que eu sou um pouco contra o título original, que é o The Founder, né? O fundador. Como se a responsabilidade fosse totalmente dele. Então eu acho que até o título original é um pouco tendencioso. E quando o Harry Sonneborn tem essa conversa com o Ray Kroc e tal, né? Que ele trabalha no mercado econômico, o Ray Kroc ele funda a empresa Franchise Realty Corporation, que depois posteriormente chamou The McDonald's Corporation. Você acha que essa foi uma estratégia de expansão do negócio? Que a ideia dessa empresa do Ray Kroc era comprar terreno e alugar, né, para as franquias do McDonald's? Ou foi uma tentativa de golpe nos irmãos? Eu acredito que foi focado no McDonald's mesmo. Porque o que eu vejo do Ray é que ele era uma pessoa que tinha uma visão muito clara de onde ia chegar. E por ele ser uma pessoa com poucos escrúpulos, fazia o que era necessário para chegar lá. Então, eu acredito mesmo que ele fez pensando no crescimento da empresa. Pode ter sido um pouco duro, mas foi pensando na empresa. Sim. Porque você percebe ao longo da convivência com ele que ele fala com paixão, que ele defende aquilo, que ele abriu mão de várias coisas da vida dele em prol daquele negócio. Justamente por quê? Porque ele já era uma pessoa de idade mais avançada, frustrada na vida. E tinha problemas com o alcoolismo. Então, eu acredito que ele segurou aquilo como se fosse a cruz dele mesmo. Não, isso aqui é o que vai me salvar. Então, enquanto a pessoa está focada tanto no negócio que ela consegue se dispersar dos problemas, ela tem aquilo como a solução não só financeira, mas tem uma solução espiritual, uma solução interna. Tanto que durante o filme, né, esse nosso papo vai ter muito spoiler, né? Então. Não tem jeito. Não vai ter jeito. Quando ele se divorcia, né, da mulher dele, ele fala pro advogado, dá a casa pra ela, dá o carro pra ela,
eu dou até minha alma pra ela, mas eu não dou 1%. Exato. Então, assim, né, dá pra ver como é que ele via, né, o McDonald's. Inclusive, eu acho que teve até uma disputa de ego entre o Ray Kroc e os irmãos, os fundadores. Tanto que, durante o filme, teve a Joan, né, que depois o Ray Kroc talaricou lá o camarada e casou com ela no final, e também casou com ela na vida real, ela sugeriu o milkshake em pó para economizar com as frigoríferas, né, que gastavam muita energia, que era o que dava muito prejuízo. Tanto que mostra até uma hora do filme que, tipo, é uma conta de $94, só que, meu, a quantidade de $94 em 1954 é muito mais dinheiro do que é hoje. Sim. E assim, o Ray Kroc, ele sempre mandava, né, a sugestão pros irmãos, e os irmãos, não, só que uma hora chegou e falou assim, cara, quer saber? Põe esse negócio. Você acha que essa alteração do método de produção imposta pelo Ray Kroc foi uma estratégia que era necessária para a obtenção de lucro ou era uma maneira de disputa hierárquica com os irmãos? Pensando pelo lado do Ray, assim, de ter essa paixão dele, ter esse apego, eu acredito que pensando na empresa mesmo. Porque o McDonald's ele nunca foi lembrado por ser delicioso, por ser perfeito. Então faz sentido também na missão, não na missão, mas eu diria na essência, no DNA do McDonald's, buscar formas mais baratas de fazer alguma coisa. Porque a carne, ninguém sabe do que aquela carne é feita. Mas ela deve ser baratíssima pro McDonald's. Sim. A gente não tem ideia de quanto custa, mas deve ser surreal o preço da carne do McDonald's. Já o milkshake é a mesma coisa, então também ficou barato para eles. O refrigerante é aquele xarope. O xarope também é barato. Então, eu acho que toda a essência do McDonald's é ser barato, ser gostoso até um certo ponto, mas focado realmente na agilidade. Então, faria sentido. E assim, né, a gente até vê ao longo do filme a transformação, né, dele como pessoa. E aquela desvinculação que ele impõe aos irmãos, né, que tem uma hora que ele fala assim, cara, não quero mais ter um negócio com os caras, mas ele não se dispõe a fazer um negócio próprio, ele quer um McDonald's, e ele pede até o divórcio pra primeira mulher dele, né, no filme, né, no caso. Você acha que isso foi uma questão necessária para um crescimento profissional, ou isso diz mais sobre a personalidade dele? Uma pessoa fria que não mantinha relações concretas com alguém? Ou aquilo, tipo, você agir daquela maneira é necessário para você crescer profissionalmente? Aí entra um ponto interessante, você levantou uma questão muito boa. Porque ele realmente era uma pessoa fria. Ele é uma pessoa fria que ele se apegou muito ao McDonald's como a salvação dele. Por diversos fatores, como eu falei, de frustração na vida, de fracassos, de problemas com o alcoolismo, talvez tenha já flertado com a depressão em algum momento. Então, ele era uma pessoa cheia dos problemas que ele viu ali no McDonald's, essa questão. Mas se a gente for analisar também outros empreendedores importantíssimos da nossa história, a gente vai perceber também, por exemplo, o Zuckerberg também tem um rolo lá com aquele brasileiro. Né, que ele tirou lá do quadro de sociedade e tal, e deu mó BO também. Sim. A gente vê, por exemplo, o Bill Gates. Bill Gates, nossa. Que tem aquela questão com a dita cópia com Steve Jobs, né? Do iOS. Nossa, tem um filme que agora eu não me recordo o nome, mas eu não sei o que é pirata, web pirata, uma coisa assim, que conta a história do Bill Gates e do Steve Jobs. É um filme dos anos 90, é muito bom, e fala sobre esse golpe, né, do Bill Gates, nossa, sim, essencial. Essa suposta cópia. Então, tem isso também, ou seja, também não é 100% santo. Se a gente for também pegar o Steve Jobs, a forma como ele encarou também a Apple, a agressividade que ele tinha, também não era 100% santo. Se a gente for olhar o Fordismo, se a gente for buscar lá atrás, o Fordismo era aquela coisa absurda do Chaplin, né? Tempos modernos. Cara. Então, eu acho que, se a gente for analisar os grandes empreendedores que, na verdade, a gente admira, muitos deles também têm diversos tipos de problemas de personalidade, problemas de ética questionável, moral questionável. Então, eu acho que o Ray, ele não foge muito desse paradigma. Por quê? Porque ele viu o que ele tinha que fazer para alcançar o que ele queria. E ele é uma pessoa tão, às vezes, fria, tão desconectada das emoções, que para ele foi tranquilo realizar. Tá errado, não tá? O que eu penso é o seguinte, se tivesse ficado na mão dos irmãos, a gente não teria McDonald's hoje. Sim. Então, se a gente for analisar de um ponto de vista frio e calculista também,
O Ray Kroc foi a pessoa que nos permitiu ter o maior restaurante do mundo. Então, a gente deveria ser grato ao Ray, apesar dele ser um pouco sacana. Então, até que ponto que ele tá errado e até que ponto ele fez um bem para a sociedade. Essa é uma questão. É uma, né, coisa que acho que não o tempo, né, porque a gente tá vivendo uma sociedade que as coisas acontecem tão rápidas e o sistema já tá implementado que pouca gente questiona isso, né, e isso já... Esse caso é quase 70 anos, então o cara, hoje ele tá perpetuado como um grande herói, né, do empreendedorismo, do marketing. Sim. E quando o Ray Kroc, ele pagou incríveis 2,7 milhões de dólares em 1954 pela franquia, né, que foi dividido em 50% para cada irmão. Ele falou pro Dick que não era só o Speed System que chamava a atenção do McDonald's, mas só o nome. Ele falava que o nome transmitia uma ideia ilimitada. McDonald's. Qual você acha a importância do nome para a empresa? Pra ser sincero, aí é a minha visão. Eu acho que era muito mais um apego dele do que necessariamente um nome seja um grande fator. Assim. Ele diz, né, que o McDonald's é a essência americana, né? O nome americano e tal. Mas até que ponto? Né? Se fosse outro nome, será que não seria um sucesso? Que McDonald's também é um sobrenome irlandês, né? Se eu não estou enganado. Então, é assim, eu acho que é muito mais um apego mesmo. Ele criou uma identidade tão forte com o nome, com a empresa, com aquela pessoa jurídica ali, né? Ele praticamente casou com a pessoa jurídica, que ele mais amava. Então, eu vejo mais por esse lado. E aí tem um ponto interessante também que você falou. Ele foi um sacana, mas um sacana que deixou os caras milionários. Então, eu acredito que ele via os dois como um obstáculo para o crescimento da empresa. Não que ele tinha algum problema com os dois. Sim. Entendeu? Então, eu acho isso interessante do Ray. Então, assim, no filme você acha que é uma transmissão de o sucesso de um empresário ou a destruição de um sonho de duas pessoas? Com certeza, o sucesso de um empresário. Até porque o que eu acho legal do filme é que ele foi honesto e ele foi 100% verdadeiro. Você vê ali, de fato, assim, eles não ofuscaram a ideia do McDonald's, não quiseram pintar um quadro de que o McDonald's é uma coisa linda que surgiu de mar de rosas. Eles trouxeram a verdade, que foi uma coisa meio complicada, né? Uma coisa talvez um pouco imoral. Então isso que é legal, porque mostrou que o empreendedorismo, igual a gente estava falando da romantização, né? Não é só aquela questão da missão é transformar o mundo, a missão é aquela coisa meio, hippie, oba-oba, assim, né? Fazer amor. Não, o negócio ali é agressivo. E isso deixou bem claro que a empresa hoje, que é ícone dos Estados Unidos e é referência no mundo, não surgiu também de um oceano azul, é um oceano vermelho, cheio de sangue. Até porque, tipo, né, acho que a gente nasce, a gente que, né, mora numa cidade grande, a gente vive nessa sociedade moderna com o uso de smartphones, acesso à internet, acho que todo mundo conhece McDonald's. Ainda que você não coma, suponhamos que o seu pai seja tipo o Capitão Fantástico, né? O seu pai proíba que você coma McDonald's, você sabe o que é McDonald's. Sim. E uma das cláusulas, eu achei isso muito, né, eu acho que isso diz até um pouco sobre a pessoa Ray Kroc, não o empresário de sucesso, mas sobre a pessoa. Uma das cláusulas contratuais quando ele comprou o McDonald's dos irmãos, era que eles não poderiam utilizar o sobrenome deles para abrir uma nova franquia. Certo. E isso foi uma compra de um direito, né, o nome da empresa, ou um ato de repressão à liberdade dos irmãos? Bom, para mim, assim, fica bem claro que é questão de direitos. Pode ser repressão porque é o sobrenome deles? A gente pode pensar por esse lado. Mas imagina, os caras abrirem um negócio que tem também o Donald's, né? Então, tipo assim, por exemplo, se algum investidor comprasse a agência Palandi, aí ele falava assim, Vitor, você vai dar um evento, você não vai poder usar seu sobrenome. E aí? Eu entenderia. Você entenderia? Recebendo aí quanto que daria 1 milhão naquela época? Era muita grana. Uns 10 milhões? Não sei, não faço ideia. Eu acho que até um pouquinho mais. Eu acho que hoje um cara não venderia uma lanchonete assim, com tamanho potencial por 2,7 milhões de dólares. Sim. Claro que naquela época era muito dinheiro, mas hoje... Sim. Então, se chegassem pra mim e falassem assim, Vitor, vou te dar 10 milhões, você não pode usar seu nome pra ir falar, meu filho, eu nem sei qual é meu sobrenome. Eu acredito que porque pode ser um pouco conflitante também. Sim. Porque assim, a ideia do sobrenome, né, surgiu na Idade Média,
que dizia características sobre a pessoa. Uhum. Então as pessoas davam sobrenomes. Tinha até uns caras sarcásticos, né? Que falavam assim, meu sobrenome é Charles Big Dick, né? Uhum. Tipo, umas pegadas dessa. E eu acho que essa questão de você censurar a pessoa a utilizar o sobrenome... os caras podiam fazer, sei lá, uma empresa de pneu. Sim. Por que não poderia chamar McDonald's também? Assim, né? Claro que haveria um conflito com a ideia da lanchonete. O McDonald's tornou-se o nome de uma empresa, mas antes de tudo, é um nome de duas pessoas. Então, eu acho que é uma atitude um pouco repressiva até. E aí que eu acho que também diz um pouco sobre a personalidade do Ray Kroc, né? Uhum. E assim... Personalidade de que sentido? Oi? Que sentido você disse? Da personalidade dele? Nesse ponto. Que ele não é um cara, assim, de caráter confiável, né? Acho que até pelos passos que ele segue, até, tipo, pela pressão que ele dá nos irmãos, sabe? Tipo, não, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Chato pra caramba. Sim. Né? Tipo, eu acho que ele esqueceu também um ponto que ele era um funcionário. Uhum. Porque quando ele estava à frente da expansão, ele só obtinha 1,4% dos lucros. Então, isso já diz um pouco, né, sobre o papel dele. E ali, né, ele não tava, tipo... Ele não se adequou que ele era um funcionário. Ele achou que, tipo, não, isso aqui tá nas minhas mãos. Ele se sentiu muito poderoso ainda que com pouca coisa. Então, eu acho que, assim, se um honorário, tipo, dita sua personalidade, é uma coisa. Você ser um empresário... o chefe Vitor Palandi, mas eu acho que você confundir uma coisa com a outra, eu não sei. Não... O que eu vejo, analisando o Ray, né, não dando a minha opinião, mas analisando, acredito que ele tenha, por exemplo, bloqueado de usar o sobrenome, de novo, pela obsessão dele pelo McDonald's. Então, ele não queria que nada aparecesse no caminho dele. Sim, né? E a prova que ele é uma pessoa ambiciosa, né? Ambiciosa, talvez gananciosa, não sei, a gente pode discutir se é ganância ou não. Sim. Mas que as coisas que ele fez surtiram efeitos positivos, surtiu. Então aí aquela pergunta assim, ele ferrou 2 pessoas, mas trouxe um benefício para, sei lá, 10 bilhões de pessoas no mundo. Então, compensou ser sacana. Tipo, ele não... Acho que assim, os irmãos aceitaram tipo, meio de saco cheio também. Não foi uma transição natural, né? Sim. Não foi, tipo, uma venda amigável. Toma, tal, fechamos o negócio, cada um segue sua... Não, tipo, foi... Não, eu quero. O cara insistiu tanto nesse botão que ele acabou conseguindo. Sim. Mas, assim, uma das teorias, né, que surgiu no século passado, no final dos anos 90, é a teoria dos arcos dourados. Uhum. Que dizem, né, que países que têm McDonald's não entram em guerra. Uhum. Então, se a gente olhar para nossa sociedade moderna, ele teve um grande papel. Né? Sim, tanto verdade. que o final da Guerra Fria foi um marco quando em Moscou teve o primeiro McDonald's da Rússia, né, e da antiga União Soviética. Então, assim, né, o cara, ele meio que intencionalmente, né, acho que não era, o real desejo dele, ele acabou brecando diversas guerras, né? Até porque não faz sentido. Os Estados Unidos, né, que é uma grande potência econômica e militar, eles não entrariam, sei lá, em conflito, a não ser que haja catástrofes, né, ou algumas presepadas, né, de líderes políticos. Eles não entrariam em guerra com o Brasil, porque eles estariam enfraquecendo o capital deles. Sim. Acho que tem mais de 1.000 unidades de McDonald's aqui no Brasil. Não sei, mas é bastante. Eu acho que são mais de 1.000 unidades. E assim, pra você ver, o Brasil, que é um país grande, é pouca coisa, mas são 1.000 unidades da mesma lanchonete. E cada unidade tem um valor de mais de 2 milhões, 1,5 milhão, no mínimo. Sim. Tem a unidade que é 3 milhões. E a gente tem que ter um paralelo de que eu acho pouco provável, né, os Estados Unidos abrir uma guerra com um país que fornece tanto lucro a eles, né? Sim, exato. E agora, né, a gente já tá chegando no final. Eu queria que você, Vitor, assim, como você trabalha com marketing, né, falasse quais são os principais méritos do Ray Kroc quando ele ingressou no McDonald's. Assim, vamos esquecer essa parte da expansão, né, porque a gente sabe já que isso foi um marco. Uhum. Além da expansão, o que ele trouxe de positivo também pra franquia? Eu acredito que ele, um dos pontos que ele fez foi manter a essência. Então, acho que isso foi o mais legal.
Porque, beleza, o Speed System foi ficando um pouquinho mais devagar, mas ainda assim é um fast food bem rápido, né? É mais rápido que qualquer outro restaurante. Tirando o Subway, talvez, que você faz, mas ninguém vai no Subway. Brincadeira, Subway. Eu vou bastante no Subway. Eu gosto mais de Subway do que de McDonald's, inclusive. Olha só, como pode. Então, ele conseguiu manter o sistema. É legal também que eles conseguiram manter um padrão de qualidade. Então, eles foram expandindo, o que é mais legal, que ele foi crescendo. E o Ray, ele conseguiu manter esse padrão. E manteve a ideia dos irmãos, né? O receio, né? Que o receio da expansão era a qualidade. Ele manteve isso, né? Manteve, é incrível. Você vai em outro país comer McDonald's, tirando essa mudança de guacamole e tal, é o mesmo hambúrguer. Então, é muito louco isso. Outro ponto também é que o preço ainda aumentou um pouco, mas ainda é bastante competitivo. Por exemplo, nos Estados Unidos, com $9, da última vez que eu fui, eu comi tudo. Eu comi o maior lanche, comi o maior batata, comi o maior refrigerante, tomei sorvete, o sorvete mais caro, aqueles mais, né, cheio de frufru, com $9. Então, nossa, $9 pra eles. Hoje pra gente, né, é quase um valor de um carro novo. É verdade. E agora, a última pergunta, né, é qual a importância do McDonald's para o mundo? Para cada cidadão? Sei lá, você... como você enxerga a grandeza do McDonald's? Não tipo, nossa, eu tô com fome de Mac, né? Fome de Mac é um desejo, né? Aí vai muito do fetismo também, né? Que a gente acredita que tem que consumir. Mas a importância, a verdadeira importância dessa lanchonete pro mundo. O McDonald's, ele representa, eu acredito que pro mundo, a segurança e o conforto de você saber o que você vai comer e de você saber o que esperar. Eu acho que essa é a grande coisa do McDonald's. É você saber que você vai chegar lá, você vai pedir 2 por 15, vai pedir 2 por 16. Se você quiser adicionar refrigerante, vai adicionar mais R$10, né? No momento que a gente está fazendo esse vídeo. É você chegar lá e saber que em 5, 10 minutos vai sair o seu lanche e que ele vai sair igual da última vez que você saiu. Que você vai poder ir lá com seus amigos e que você vai sentar na sua mesinha lá e vai ser aquela coisa. Refrigerante, enfim, você vai ter a mesma experiência. Eu acredito que então o McDonald's ele representa esse conforto, essa segurança e essa previsibilidade. Então, por isso que temos essa questão de fome de Mac, porque ele criou um hábito tão grande, ele é tão familiar pra gente, o McDonald's, que é uma marca que a gente confia muito. Dizem que para você começar a criar uma familiaridade com uma marca, você precisa ter contato com ela pelo menos 7 vezes. E quantas vezes a gente não tem contato com o McDonald's? A gente vê McDonald's literalmente todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Porque eu venho trabalhar, tem o McDonald's aqui do lado, então eu passo de carro. Tem o McDonald's no shopping, que é aqui do lado também, que vira e mexe a gente vê. Televisão passa propaganda do McDonald's. Então o McDonald's ele representa a acessibilidade à comida. É como uma criança que é pobre, ela querer comer McDonald's. É o pai, por exemplo, não querer levar a criança, sei lá, num fogo de chão, ou querer levar a criança num lugar que é gostoso, né? Você fala, nossa, lugar delicioso. Não, é McDonald's. Então McDonald's representa também essa possibilidade de pessoas ricas, pessoas pobres poderem comer no mesmo lugar. McDonald's, assim, o Ronaldo Fenômeno deve comer McDonald's do mesmo jeito que eu como McDonald's. Ele pode chegar lá e pedir um Big Mac, eu peço sempre sem salada, e a gente tá comendo a mesma coisa. Então, o McDonald's, ele democratizou o acesso ao hambúrguer e, acima de tudo, ele não faz distinções. Então, não tem diferença de classe, não tem diferença de nada. Você chega lá, você pede o seu hambúrguer, vai vir igualzinho se o Jay-Z pediu dele, entendeu? Então, eu acho que essa é a grande essência. É você se sentir confortável num lugar onde, justamente, é uma zona sem guerra, uma zona fria, né? Onde, assim, de boa, você tá lá com todo mundo, não importa, não tem como você ser o mais rico lá, não tem como você ser o mais pobre lá, porque todo mundo é igual. É um bom ponto, nunca tinha pensado nisso. Bom, então a gente vai finalizar com essa, porque eu acho que, assim, show. Já deu uma tacada de ouro, então eu não vou me alongar para não perder muito essa ideia fabulosa que você disse, e eu vou pensar diferente sobre o McDonald's depois dessa. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Vitor, obrigado também. Falar pra galera ficar ligado aqui no nosso projeto do Seu MBA, que a gente vai também trazer outros filmes, né? Trazer mais discussões também. Sim. Trazer outros convidados. Enfim, vocês vão ver bastante o Carlos aí. E o Vitor Palandi, eu espero. Valeu. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Um abraço. Até.